Olá, aluno do 9º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos início ao 4º bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 1, semana 1 do plano de estudo tutorado. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos na leitura inicial? Querido ou querida estudante, chegamos ao 4º bimestre. Queremos parabenizá-lo ou parabenizá-la por sua dedicação e esforço. Neste volume do Plano de Estudo Tutorado, o PET, abordaremos leis, personalidades e celebrações relacionadas aos direitos dos seres humanos. Assim, trabalharemos não apenas os aspectos relacionados ao tema, como particularidades de alguns gêneros textuais. Nesta primeira semana, você vai ler e analisar as disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente, um conjunto de normas que visam proteger a criança e o adolescente. Boa semana de estudos. Breve apresentação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O Estatuto criou mecanismos de proteção nas áreas de educação, saúde, trabalho e assistência social. Ficou estabelecido o fim da aplicação de punições para adolescentes tratados com medidas de proteção em caso de desvio de conduta e com medidas socioeducativas em caso de cometimento de atos infracionais. Nós temos aqui o Para Saber Mais, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está presente aí no site do governo federal. Você pode aí acessar e conferir na íntegra. Atividades. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que trata dos direitos das crianças e adolescentes. Esse instrumento normativo foi promulgado em 13 de julho de 1990. Antes de iniciar sua atividade, ou suas atividades, melhor dizendo, veja o que é uma lei. Lei é um princípio, um preceito, uma norma, criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento, do latim lex, que significa lei, uma obrigação imposta. Em uma sociedade, a função das leis é controlar os comportamentos e as ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade. No âmbito do direito, quer dizer, do curso de direito, a lei é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo ou da autoridade legítima, que constitui os direitos e os deveres de uma comunidade. Quando nós falamos aqui, nós falamos do curso de direito, mas seria no âmbito do direito, quer dizer, do todo, quer dizer, quando nós pensamos não somente no advogado, mas da sociedade como um todo. Né? No curso de Direito estuda mais essa questão, por isso que eu direcionei para essa ideia. No âmbito constitucional, as leis são as normas produzidas pelo Estado. São emanadas do Poder Legislativo e promulgadas pelo Presidente da República. No sentido científico, a lei é uma regra que estabelece uma relação constante entre fenômenos ou entre fases de um só fenômeno. Através de observação sistemática, a lei descreve um fenômeno que ocorre com certa regularidade, associando as relações de causa e efeito, por exemplo. A lei da gravitação universal ou a lei da ação e reação determinadas por Isaac Newton.
Então, após essa leitura atenta, nós temos aqui um texto retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente para, então, você responder as questões que seguem. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente em este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de qual, ou melhor dizendo, de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: letra A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Letra B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Letra C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Letra D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. E artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão a seus direitos fundamentais. E artigo 6º, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, após essa leitura, nós temos algumas atividades. A primeira é: qual a ideia principal tratada nas disposições gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, quer dizer, em relação ao texto que acabamos de ler. Letra A. Falar da infância e suas brincadeiras? Será? Discutir sobre os direitos da criança e do adolescente? Letra C. Comentar a responsabilidade de ser criança? E letra D. Argumentar a favor do trabalho infantil. Então aqui está muito fácil, né? Você irá responder. Atividade 2. Para cumprir sua função social, o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta, quanto ao uso da linguagem, características próprias do gênero lei. Entre essas características, destaca-se o emprego de: letra A. Repetição de palavras para facilitar o entendimento. Letra B. Expressões informais para apresentar os direitos, quer dizer, utiliza aquela linguagem que usamos com amigos, né, com gírias, por exemplo. Letra C. Palavras e expressões que evitem dúvida.
né? Então, quer dizer, utiliza-se a linguagem formal, né? Palavras aí que, no caso, busca, né? Busca o entendimento, né? Das pessoas em geral. E letra D, exemplificações que ajudem a compreensão dos conceitos. Será que apresenta exemplos? Atividade 3. Para efeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual a idade que uma pessoa deve apresentar para ser considerada criança? Voltando aqui no texto, nós temos uma marcação em rosa. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Continuando aqui, atividade 4. O parágrafo único do artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os direitos expressos em tal lei se aplicam a todas as crianças e adolescentes, e o artigo 4º diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a todas as crianças e adolescentes os direitos prescritos na lei. Após realizar uma breve pesquisa, responda: o que é um direito? O que é um dever? Vamos pesquisar um pouco sobre essa questão? Estou aqui no site Plenarinho, o jeito criança de ser cidadão. É uma página da Câmara dos Deputados. Então temos aqui que direito é tudo o que você pode fazer. Já dever são obrigações ligadas a isso. Por exemplo, você tem o direito de levar seu cachorro para passear, mas tem o dever de limpar a sujeira que ele faz. No caso, temos aqui uma complementação falando que as regras, quer dizer, os direitos e os deveres, são fundamentais para qualquer coisa que fazemos na vida. Imagine um jogo de futebol sem regras, onde cada um pega a bola e faz o que quer com ela. Não seria possível jogar, certo? E se no seu prédio, melhor dizendo, o vizinho resolvesse fazer uma reforma às 4 horas da manhã? Sem as regras do condomínio, isso poderia acontecer e ninguém ninguém teria o direito de reclamar. Nós temos aqui, né, falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, questões bem pertinentes, né, que você pode aí acessar. Dessa forma eu finalizo essa videoaula, espero aí que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço!